O calor de agosto em Chicago pressionava contra minha pele como uma coisa viva, enquanto eu estava no corredor de mármore da propriedade Vieira, meu vestido de noiva farfalhando com cada respiração superficial que eu dava. 22 anos de idade e este era suposto ser o dia mais importante da minha vida. Em vez disso, minhas mãos tremiam enquanto eu agarrava o corpete incrustado de pérolas, ouvindo vozes flutuarem do estudo logo na esquina. Eu não tinha a intenção de espiar. Eu estava procurando minha maquiadora, perdida neste labirinto de riqueza e poder que em breve se tornaria minha prisão. Mas quando ouvi a voz de Hélio, baixa e comandando como sempre, eu congelei. Eu não a quero. Limpa na garganta. Eu nunca quis. As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu pressionei minhas costas contra a parede fria de mármore. Meu elaborado penteado de repente sentindo-se pesado demais. O véu caindo em cascata pelas minhas costas. Uma zombaria da inocência virginal que era para representar. Então por que ir adiante com isso, chefe? Essa era a mão direita de Bruno Alio. O homem que havia entregue o contrato de casamento ao meu pai 3 meses atrás, como se fosse uma fusão de negócios. O que eu supus que era, porque o pai dela controla a distribuição do Southside, Hélio respondeu. E eu podia imaginá-lo perfeitamente mesmo que eu não pudesse vê-lo. 37 anos de idade, com cabelo escuro, sempre penteado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em granito. Olhos cinzentos frios que haviam me olhado exatamente 2 vezes durante nosso breve noivado. Ambas as vezes me avaliando como se eu fosse mercadoria. A família Santoro tem invadido nosso território. Casar Genevra consolida nosso poder, elimina um rival potencial e assegura os portos que o pai dela controla. Meu pai, Vitorial Moretti, que havia me sentado 6 meses atrás e explicado que minha vida, meus sonhos de estudar história da arte em Florença, minha esperança por um futuro construído em algo diferente de sangue e poder, nada disso importava. A família Vieira queria uma aliança. Eu era o preço. Ela é bonita o suficiente, outra voz interveio. Dário, primo de Hélio, que sempre me olhava como se eu fosse algo que ele queria consumir. Bom estoque reprodutor. Eu mordi meu lábio com força o suficiente para sentir gosto de cobre, lutando contra a vontade de invadir aquele quarto e dizer a todos eles exatamente o que eu pensava de ser reduzida ao meu potencial reprodutivo. Mas eu fui criada neste mundo. Eu sabia as regras. Mulheres não falavam a menos que lhes fosse falado. Nós sorríamos, nós obedecíamos, nós produzíamos herdeiros, nós sobrevivíamos. Bonita não é o que eu preciso em uma esposa, Hélio disse. E havia algo em sua voz que eu não conseguia identificar. Amargura, exaustão. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar, alguém que entenda esta vida. Não alguma garota protegida que pensa que a máfia é algo romântico que ela leu em romances. A injustiça disso roubou meu fôlego. Protegida. Eu tinha visto minha mãe deteriorar-se do estresse de ser casada com um homem como meu pai. Eu tinha visto o que esta vida fazia às mulheres, como as esvaziava até que não fossem nada além de belas conchas. Eu havia passado toda a minha vida me preparando para escapar dela, apenas para ser entregue a um homem que comandava ainda mais medo que meu pai. Então, qual é o plano depois do casamento? Bruno perguntou. Ela se muda para a ala leste. Ela pode ter os quartos que quiser, Ioia respondeu de forma desdenhosa. Contanto que ela fique fora dos meus negócios e produza um herdeiro dentro do ano, ela pode redecorar toda a propriedade, por mim tudo bem. Algo dentro de mim se quebrou. Não meu coração. Eu nunca tinha sido ingênua o suficiente para esperar amor deste arranjo. Mas meu orgulho, meu senso de si, a pequena parte teimosa de mim que tinha esperado que talvez, apenas talvez, pudesse haver respeito mútuo, se não afeto. Você é um bastardo frio, Hélio. Dário riu. Pelo menos finja que a quer na sua noite de núpcias. Farei meu dever.
As palavras eram secas, finais, nada mais. Eu não esperei para ouvir o resto. Eu juntei minhas saias e corri, o som dos meus saltos no mármore ecoando como tiros pelo corredor vazio. Minha visão embaçada com lágrimas que me recusei a deixar cair. Ainda não. Não onde alguém pudesse ver. O lavabo estava abençoadamente vazio. Eu tranquei a porta e me apoiei contra a pia, olhando para meu reflexo. A mulher que me olhava de volta era uma estranha, maquiagem profissionalmente aplicada, realçando traços que eu havia herdado da minha avó siciliana. Olhos escuros que geralmente brilhavam com desafio, agora opacos com resignação. Lábios cheios pintados da cor de sangue seco. Uma noiva, uma mercadoria, um meio para um fim. Meu telefone vibrou na pequena bolsa de mão que eu havia deixado no balcão. Lena, minha melhor amiga desde a infância. A única pessoa na minha vida que entendia o que significava nascer neste mundo sem escolhê-lo. 10 minutos até a procissão. Você está pronta? Pronta? Que pergunta ridícula. Eu estava pronta para casar com um homem que não me queria, que me via como nada mais do que uma aquisição estratégica, que planejava fazer seu dever e nada mais. Eu digitei de volta com dedos trêmulos. Preciso de mais 5 minutos. A verdade era que eu precisava de uma vida inteira. Eu precisava estar em qualquer lugar, menos aqui, vestindo qualquer coisa, menos este vestido, prestes a jurar minha vida a um homem que acabara de estilhaçar qualquer esperança frágil a que eu estava me agarrando. Uma batida forte na porta me fez pular. Genevra. A voz do meu pai áspera com impaciência. O que você está fazendo aí dentro? A cerimônia começa em 5 minutos. Eu alisei meu vestido, verifiquei minha maquiagem e destranquei a porta. Victoria Moretti preencheu a entrada, seu peito de barril esticando contra seu smoking, seu rosto vermelho de anos de bom vinho e más decisões. Você parece pálida, ele observou, seus olhos se estreitando. Você está doente? Apenas nervosa, eu menti, porque dizer a ele que eu havia ouvido o desprezo do meu futuro marido não conseguiria nada. Meu pai não se importava com meus sentimentos. Ele se importava com a aliança, o poder, a expansão do território que este casamento traria. Não há nada para ficar nervosa. Ele ofereceu seu braço e eu o peguei porque não tive escolha. Hélio Vieira é um homem poderoso. Você tem sorte de estar se casando com ele. Sorte. A palavra tinha gosto de cinzas na minha boca. Enquanto caminhávamos em direção à capela particular, onde 200 convidados esperavam, eu vislumbrei a vida em que estava entrando. Guardas armados em cada esquina, seus olhos constantemente procurando por ameaças. Garçons servindo champanhe que valia mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Mulheres pingando diamantes. Seus sorrisos tão falsos quanto seus elogios. Homens conduzindo negócios entre brindes. Suas mãos manchadas de sangue que nenhuma quantia de dinheiro poderia lavar. Este era meu futuro. Esta era minha vida. As portas da capela se abriram e o quarteto de cordas começou a tocar o canhão de Pell. Todas as cabeças se viraram para me ver caminhar pelo corredor no braço do meu pai. E eu mantive minha coluna reta, meu queixo erguido, minha expressão serena. Anos de treinamento em como ser a esposa perfeita da máfia estavam valendo a pena. Mesmo que tudo dentro de mim estivesse gritando para correr. E lá no altar estava Hélio Vieira, 6 pés 2 polegadas de poder controlado. Seu smoking preto ajustado perfeitamente aos seus ombros largos e cintura esguia. Seu cabelo escuro estava impecável, seu rosto inexpressivo enquanto ele me observava aproximar. Aqueles olhos cinzentos frios encontraram os meus, e eu procurei desesperadamente por algum calor, algum sinal de que o que eu havia ouvido eram apenas nervos do dia do casamento falando. Eu não encontrei nada. A cerimônia passou em um borrão. Eu me ouvi repetindo votos que não significava.
Senti os dedos de Io frios contra os meus, enquanto ele deslizava a aliança de casamento. Provei champanhe quando ele me beijou com toda a paixão de uma transação comercial sendo finalizada. Os convidados aplaudiram. Alguém fez um brinde sobre novos começos e alianças poderosas. O quarteto tocou algo animado e festivo, e durante tudo isso eu não senti nada além de um crescente entorpecimento se espalhando pelo meu peito. A recepção foi realizada no grande salão de festas da propriedade, todo lustres de cristal e mármore importado. Eu sorri até meu rosto doer. Dancei com homens cujos nomes eu imediatamente esqueci. Aceitei parabéns de mulheres que me olhavam com uma mistura de pena e inveja. Pena porque elas sabiam o que significava ser casada com um homem como Hélio. Inveja por causa do poder que vinha com o nome Vieira. Hélio mal falava comigo. Ele estava sempre do outro lado da sala, em profunda conversação com outros homens, conduzindo negócios em nossa recepção de casamento, como se eu fosse apenas mais um detalhe que havia sido resolvido. Quando ele se aproximava, era para me apresentar a alguém importante. Sua mão possessivamente em minha cintura, seu sorriso não alcançando seus olhos. Minha esposa, ele diria, e a palavra soava estranha em sua boca. Genevra, não minha linda esposa, não a mulher que eu amo, apenas meu nome, declarado como fato, desprovido de emoção. Quando a meia-noite se aproximava, Lena me encontrou no terraço, olhando para as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Você parece miserável, ela disse sem rodeios, colocando um copo de champanhe de verdade na minha mão. Não o vinho espumante que eles estavam servindo aos convidados menores, mas a coisa real, as garrafas Io guardava para a família e associados próximos. Eu estou miserável, eu admiti, porque mentir para Lena era inútil. Ela me conhecia há muito tempo, tinha visto demais. Algo aconteceu? Seus olhos escuros procuraram meu rosto. Além do óbvio pesadelo de casar com um homem que você mal conhece, eu contei a ela tudo o que eu havia escutado. Cada palavra fria, cada comentário desdenhoso. No momento em que terminei, sua expressão havia mudado de preocupação para fúria. Aquele bastardo! Ela sibilou. Eu deveria dizer ao meu pai para sair do negócio de transporte. Ver como o Elio gosta de perder as rotas do Mediterrâneo. Não. Eu segurei o braço dela. Isso só piorará as coisas para mim. Ele vai me culpar por custar-lhe negócios. Então, o que você vai fazer? Passar o resto da sua vida sendo tratada como uma égua reprodutora? A pergunta pairou entre nós, pesada com implicações. O que eu poderia fazer? O divórcio não era uma opção em nosso mundo. Fugir me mataria e provavelmente mataria minha família também. Esta era minha vida agora, para o bem ou para o mal, principalmente para o mal. Eu vou sobreviver, eu disse finalmente, ecoando o mantra que minha mãe havia sussurrado para mim inúmeras vezes. Assim como todas as outras mulheres nesta vida, você merece mais do que sobrevivência, Jenny. A voz de Lena falhou. Você merece amor, respeito, parceria. Não isso. Bem, eu não vou conseguir isso dele. Eu esvaziei meu champanhe, dando as boas-vindas à queimação. Então, vou pegar o que posso. Segurança, riqueza, proteção. Talvez isso seja suficiente. Mesmo enquanto eu dizia isso, eu sabia que era uma mentira. Nunca seria suficiente, mas era tudo o que eu tinha. A noite terminou com Hélio e eu sendo escoltados para a suíte principal por uma multidão de parentes bêbados, fazendo piadas grosseiras sobre noites de núpcias e produção de herdeiros. Eu mantive meu sorriso fixo no lugar. Deixei que eles acreditassem no que quisessem acreditar. E finalmente, a porta se fechou atrás de nós, a sós com meu marido pela primeira vez. E Liu imediatamente foi para o bar e serviu-se 3 dedos de uísque escocês, bebendo-o de uma só vez. Então ele serviu outro e se virou para me encarar. Você pode pegar o quarto de hóspede se preferir. Ele disse, seu tom deixando claro que ele esperava que eu o fizesse. Ou fique aqui.
Sua escolha. Então era isso. O momento em que ele faria seu dever, nada mais. O momento em que eu me tornaria verdadeiramente dele da única maneira que importava para homens como ele. Eu pensei em recusar, em exigir o quarto de hóspedes e qualquer dignidade que eu pudesse salvar. Mas então eu pensei na conversa que eu havia escutado sobre Limpa a Garganta, sua avaliação desdenhosa de mim, como nada mais do que um ativo estratégico e algo teimoso e imprudente surgiu no meu peito. Eu vou ficar, eu disse, encontrando o olhar dele diretamente. Afinal, você precisa de um herdeiro dentro do ano, não precisa? Seus olhos se estreitaram ligeiramente. A primeira reação real que eu tinha obtido dele o dia todo. Você ouviu isso? Não era uma pergunta. Limpa a garganta. Eu ouvi tudo. Eu virei minhas costas para ele, alcançando o zíper do meu vestido. Eu ouvi como você não me quer. Como eu sou apenas uma garota protegida que não entende esta vida. Como você planeja fazer seu dever e nada mais. O zíper emperrou na metade do caminho. Eu lutei com ele por um momento. Frustração e humilhação queimando em mim em igual medida. Então ele estava lá, seus dedos afastando os meus, seu toque surpreendentemente gentil enquanto ele liberava o zíper. Sua respiração estava quente contra meu pescoço, seu corpo perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor. Você não deveria ter ouvido isso, ele disse baixinho. Mas eu ouvi. Eu me afastei assim que o vestido ficou solto, agarrando-o ao meu peito. Então não vamos fingir que isso é algo diferente do que é. Uma transação, uma aliança, um meio para um fim. Eu entrei no banheiro e fechei a porta, encostando-me a ela enquanto eu finalmente deixava as lágrimas caírem. 3 meses de casamento, e eu tínhamos aperfeiçoado a arte de sermos estranhos, compartilhando um sobrenome. Ele morava na ala oeste da propriedade, eu na leste. Fazíamos refeições separadamente, aparecíamos juntos apenas quando negócios ou obrigações sociais exigiam, e falávamos um com o outro com a cortesia distante de conhecidos, em vez de cônjuges. A noite de núpcias tinha sido exatamente o que ele havia prometido. Dever cumprido, nada mais. Ele tinha sido eficiente, quase clínico, e não me tocara desde então. Eu disse a mim mesma que não me importava. Disse a mim mesma que o alívio que sentia por sua ausência era preferência, não rejeição. Disse a mim mesma que construir uma vida em torno de trabalho de caridade e coleção de arte era suficiente. Eu estava mentindo para mim mesma e eu sabia disso. Mas a auto-engano era melhor do que reconhecer a dor oca no meu peito toda vez que o via do outro lado de uma sala, cercado por homens que morreriam por ele, comandando respeito e medo com igual facilidade. Melhor do que admitir que em algum lugar nos últimos 3 meses eu tinha começado a anotar coisas. A maneira como seus raros sorrisos transformavam seu rosto, como suas mãos se moviam com graça controlada, o brilho de algo quase vulnerável em seus olhos, quando ele pensava que ninguém estava olhando. Eu estava me apaixonando por um homem que não me queria, e era patético. Setembro trouxe o primeiro indício de outono para Chicago, e com ele as visitas cada vez mais frequentes de Bruno à minha ala da propriedade. Senhora Vieira, ele diria sempre formal, apesar do fato de que eu o havia dito repetidamente para me chamar de Geneva. O chefe quer saber se você estará presente no gala de caridade hoje à noite. Ou, o chefe diz que você está livre para redecorar o salarium se quiser. Ou o chefe notou que você tem caminhado sozinha pelos jardins. Ele designou segurança adicional. Sempre o chefe, nunca Hélio, nunca seu marido. Demorou 2 semanas para eu perceber o que estava acontecendo. Hélio estava me observando, não através dos relatórios de Bruno, embora certamente parte disso, através das câmeras de segurança posicionadas por toda a propriedade, através dos guardas que seguiam cada movimento meu, através da equipe que relatava a ele cada detalhe da minha rotina diária. A percepção deveria ter me irritado,
Em vez disso, achei quase divertido. O homem que afirmava não me querer estava rastreando meus movimentos como se eu fosse um ativo valioso que pudesse desaparecer. Por que ele se importa com o que eu faço? Eu perguntei a Bruno uma tarde, enquanto ele entregava mais uma mensagem sobre minha agenda. O rosto marcado de Bruno permaneceu cuidadosamente neutro. O chefe leva suas responsabilidades a sério. Senhora, sua segurança é responsabilidade dele. Minha segurança ou minha disponibilidade? Eu não conseguia manter a amargura fora da minha voz. Caso ele precise produzir aquele herdeiro com o qual ele está tão preocupado. Algo piscou nos olhos de Bruno. Senhora Vieira, se me permite falar francamente, eu assenti, curiosa apesar de mim mesma. O chefe não é um homem fácil de entender. Bruno disse cuidadosamente. Mas ele também não é o homem que você pensa que ele é. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, meu telefone vibrou. Lena, com nosso lembrete semanal de almoço, o restaurante ficava em território neutro, um lugar italiano sofisticado de propriedade de uma família não afiliada a nenhuma das grandes organizações. Lena já estava sentada quando cheguei, sua equipe de segurança tomando posição em uma mesa próxima, seus olhos constantemente escaneando a sala. Você está horrível, ela anunciou enquanto eu me sentava. Não está dormindo? Não realmente. Eu não tinha dormido bem desde o casamento. Minha cama muito grande e muito vazia ali, apesar do meu alívio com a ausência de Hélio. Ele ainda está mantendo sua distância. Eu assenti, focando no menu, embora eu já soubesse o que eu queria. Silêncio de rádio completo, a menos que ele precise que sua linda esposa lhe apareça em alguma função. Homens são idiotas, Lena declarou, sinalizando ao garçom. Especialmente homens em nosso mundo. Eles pensam que mostrar emoção é fraqueza. Não é sobre emoção, eu disse baixinho. Ele simplesmente não me quer. Ele deixou isso claro antes mesmo de nos casarmos. O garçom chegou com vinho, e Lena esperou até que ele saísse antes de se inclinar para a frente. Posso te contar algo? Algo que ouvi do meu pai? Eu assenti, embora eu não tivesse certeza se queria saber. A família Santoro está fazendo movimentos, ela disse, sua voz baixa. Eles têm comprado políticos, subornando policiais, consolidando poder no lado norte. Meu pai acha que eles estão planejando algo grande. A família Santoro, nossos rivais, aqueles que Io havia mencionado ao explicar por que ele estava se casando comigo. Seu território fazia fronteira com o nosso, e havia tensões por anos, pequenas escaramuças e guerras por procuração que nunca explodiam em conflito em grande escala. O que isso tem a ver comigo? Eu perguntei, embora um sentimento de mal-estar já estivesse se formando no meu estômago. Eles sabem que você é o ponto fraco de Hélio, Lena disse sem rodeios. A única coisa com que ele se importa além do poder, ir atrás de você, seria um ataque direto a ele. Isso é ridículo. Ele não se importa comigo de jeito nenhum. Você tem certeza disso? Lena levantou uma sobrancelha. Porque pelo que meu pai diz, Elio tem estado obcecado com sua segurança desde o casamento. Triplicou os guardas, instalou novos sistemas de vigilância, pessoalmente verifica qualquer um que chegue a menos de 50 pés de você. A conversa com Bruno de repente fez mais sentido. Sua segurança é responsabilidade dele. Isso é apenas proteger seu investimento. Eu argumentei. Eu sou a esposa dele. Seria um sinal de fraqueza se algo acontecesse comigo. Continue dizendo isso a si mesma, Lena disse, mas sua expressão era de quem sabia. Mas talvez preste atenção ao que ele faz, não ao que ele diz. Terminamos o almoço discutindo tópicos mais seguros, próximos eventos de caridade e a última batalha de Lena com seu pai por ela recusar mais um casamento arranjado. No momento em que nos separamos, o sol da tarde inclinava-se através do horizonte de Chicago, pintando tudo em tons de âmbar e ouro. Meu motorista Marcos estava esperando na calçada. Mas enquanto nos afastávamos do restaurante, notei um SUV preto atrás de nós que não estava lá antes.
Marcos, eu disse baixinho, meu coração começando a acelerar. Estamos sendo seguidos? Seus olhos piscaram para o retrovisor e eu vi seu maxilar apertar. Sim, senhora, aguente firme. Ele acelerou suavemente, desviando do tráfego com a habilidade de alguém treinado exatamente para esta situação. Mas o SUV manteve o ritmo, acompanhando cada movimento nosso. Meu telefone já estava na minha mão quando ele tocou. O nome de Hélio piscando na tela. Onde você está? Sua voz estava cortada. Urgente. Saindo do almoço com Lena. Marcos diz que estamos sendo seguidos. Eu sei. Estamos te rastreando. Fique ao telefone comigo. Havia algo na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes. Medo. Hélio. Apenas fique ao telefone, Genevra. O uso do meu nome, não minha esposa ou algum título formal, me fez prender a respiração. Bruno está 2 minutos atrás de você com reforços. Marcos sabe o protocolo. O SUV de repente acelerou, parando ao nosso lado. Eu vislumbrei janelas fumê de algo metálico sendo levantado. Marcos virou o volante bruscamente para a direita e nós derrapamos por uma rua lateral, enquanto o som de tiros irrompia atrás de nós. Eu gritei, deixando cair o telefone, agarrando o assento enquanto Marcos dirigia como um homem possesso. Senhora Vieira, a voz de Hélio, minúscula e distante de onde o telefone havia caído. Geneva. Eu o peguei com as mãos trêmulas. Estou aqui. Estou bem. Para onde Marcos está te levando? Eu não sei. Onde? Eu olhei pela janela, tentando me orientar. Estamos indo em direção ao distrito dos armazéns. Mais tiros. Mais perto desta vez. A janela traseira explodiu para dentro, vidro de segurança chovendo sobre mim. Eu me agachei, meu coração batendo tão forte que pensei que poderia quebrar minhas costelas. Aguente firme, senhora, Marcos disse entre dentes. Quase lá. Quase onde? Eu queria perguntar, mas então eu vi. Uma das propriedades de Hélio, um prédio sem descrição que parecia todos os outros armazéns no distrito. Mas era, na verdade, uma de suas localizações mais seguras. Os portões se abriram quando nos aproximamos, e Marcos acelerou o motor, passando rapidamente assim que eles começaram a se fechar atrás de nós. O SUV que nos perseguia bateu neles, incapaz de seguir. Guardas armados apareceram de todas as direções, cercando nosso carro. E então Hélio estava lá, abrindo minha porta, seu rosto pálido sob sua tez normalmente dourada. Seus olhos selvagens com algo que parecia suspeitosamente como terror. Você está machucada. As mãos dele estavam em mim, verificando por ferimentos com uma minuciosidade que desmentia sua distância usual. Eles te atingiram? Fale comigo, Genevra. Estou bem. Eu consegui, embora estivesse tremendo tanto, que mal conseguia formar palavras. A janela quebrou, mas não estou machucada. Ele me puxou do carro e para seus braços, me esmagando contra seu peito, com uma força que tirou o ar dos meus pulmões. Eu podia sentir o coração dele disparado, combinando com o ritmo frenético do meu próprio. Podia senti-lo tremendo quase imperceptivelmente. Cristo! Ele respirou no meu cabelo quando eu vi o rastreador desviar da sua rota normal. Ele não terminou a frase, mas não precisou. Eu entendi. Pela primeira vez desde o nosso casamento, Hélio Vieira estava me mostrando algo real. Não o empresário frio, não o implacável chefe da máfia, mas um homem que estava genuinamente com medo. Com medo por mim. A casa segura era tudo o que eu esperava de uma das propriedades de Hélio. Fortificada, luxuosa e totalmente isoladora. Janelas do chão ao teto com vista para o rio Chicago. Vidro à prova de balas filtrando o sol da tarde em feixes âmbar sobre pisos de mármore importado. Guardas estacionados em cada entrada. Sistemas de segurança que fariam uma instalação governamental com inveja. Uma gaiola dourada, assim como a propriedade. Mas desta vez, Hélio estava trancado dentro dela comigo. Você ficará aqui até que neutralizemos a ameaça, ele disse, andando pela sala principal como um predador enjaulado.
Ele tinha tirado sua jaqueta, arregaçado as mangas, revelando antebraços encordoados com músculos magros. Seu cabelo, geralmente impecável, estava bagunçado de passar as mãos por ele repetidamente. Bruno está coordenando com o nosso pessoal. A família Santoro pagará por isso. Eu sentei no sofá de couro, ainda tremendo apesar do cobertor que alguém havia colocado sobre meus ombros observando-o. Este Hélio era diferente do homem com quem eu havia casado. Agitado, quase frenético, seu lendário controle fraturando nas bordas. Quanto tempo? Eu perguntei baixinho. O tempo que for preciso. Ele parou de andar, seus olhos cinzentos finalmente encontrando os meus. Dias, semanas, o tempo que for, até que eu tenha certeza de que você está segura. Então, sou uma prisioneira novamente. Seu maxilar apertou. Você está protegida. Há uma diferença. Algo perigoso brilhou em seu rosto. Ele foi até o bar, serviu-se 3 dedos de uísque, então reconsiderou e serviu um segundo copo. Ele me trouxe, pressionando-o em minhas mãos. Beba, ele ordenou. Você ainda está tremendo. Eu estava. Minhas mãos tremiam tanto que o líquido âmbar ondulou no copo. A adrenalina estava passando, deixando para trás uma exaustão profunda e a realização horripilante de quão perto eu tinha chegado da morte. Eles estavam atirando em mim, eu disse, as palavras parecendo distantes, como se pertencessem à história de outra pessoa. Aquelas eram balas de verdade. Eu sei. Hélio sentou-se ao meu lado, mais perto do que ele estivera desde nossa noite de núpcias. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de seu perfume, ver o músculo contrair em seu maxilar. Isso é minha culpa. Eu olhei para ele bruscamente. Sua culpa? Eu deveria ter antecipado isso. Suas mãos se cerraram em punhos. Os Santoro têm feito movimentos por meses. Eu sabia que eles estavam ficando mais ousados. Eu deveria ter aumentado sua segurança antes. Deveria ter o quê? Me mantido trancada na propriedade permanentemente. O uísque queimou ao descer, mas eu o dei as boas-vindas. Eu não sou uma posse a ser guardada, Ilio. Eu sou uma pessoa. Uma pessoa que quase morreu hoje por sua causa. Sua voz estava rouca. Porque você é minha esposa. A palavra pairou entre nós, carregada de significados que ambos estávamos evitando por 3 meses. Por que você se importa? A pergunta escapou antes que eu pudesse pará-la. Você deixou claro antes mesmo de nos casarmos que você não me queria, que eu era apenas um ativo estratégico. Sua cabeça virou bruscamente para mim, choque claramente escrito em suas feições. O quê? Eu ouvi você. Eu continuei, o uísque soltando minha língua. 3 meses de mágoa jorrando. No dia do casamento, você estava no estudo com Bruno e Dário. Você disse que não me queria, que precisava de alguém em quem pudesse confiar, não alguma garota protegida que pensava que a máfia era romântica. O rosto de Hélio havia ficado completamente branco. Você ouviu aquela conversa, cada palavra. Eu encontrei o olhar dele firmemente, recusando-me a desviar o olhar apesar da queimação em meus olhos. Então, me perdoe se estou confusa sobre por que você está de repente tão preocupado com minha segurança, protegendo seu investimento. Ele se levantou abruptamente, virando as costas para mim, seus ombros rígidos com tensão. Por um longo momento, ele não disse nada. Apenas olhou para o rio enquanto o sol pintava o céu em tons de carmesim e ouro. Você quer saber por que eu disse essas coisas? Sua voz era baixa, controlada, mas por baixo eu ouvi algo frágil. A verdadeira razão. Ilumine-me. Ele se virou e a expressão em seu rosto roubou meu fôlego. Dor nua e não escondida. A máscara que ele usava tão cuidadosamente, completamente arrancada. Porque eu estava aterrorizado. Ele disse simplesmente: eu olhei para você uma vez quando seu pai te trouxe pela primeira vez para discutir o arranjo e eu estava aterrorizado. Eu pisquei, certa de que eu tinha ouvido errado. Aterrorizado com o quê? Com você. Ele se aproximou,
seus olhos nunca deixando os meus, com o que você me fez sentir. Eu passei 15 anos nesta vida construindo paredes, certificando-me de que eu não me importava com nada. E limpa na garganta, ninguém, porque se importar te torna fraco, te torna vulnerável. E então lá estava você com seus olhos desafiadores e queixo teimoso, olhando para mim como se pudesse ver através de cada defesa que eu tinha construído. Meu coração batia contra minhas costelas. Hélio, eu te quis desde o primeiro momento em que te vi. Ele continuou, as palavras jorrando como se ele as tivesse segurado por muito tempo. Não apenas fisicamente, embora Cristo. Sim, isso também. Mas eu queria te ouvir rir. Queria saber o que te deixava zangado, o que te deixava feliz. Queria coisas que eu não tinha o direito de querer de um casamento que deveria ser puramente estratégico. Então, você decidiu me machucar primeiro. A acusação saiu mais afiada do que eu pretendia. Para ter certeza de que eu sabia meu lugar antes que eu pudesse ter quaisquer ideias tolas. Eu decidi me proteger. Ele corrigiu, passando a mão pelo cabelo. E ao fazer isso, eu te machuquei. Machuquei a nós dois. Porque esses últimos 3 meses têm sido um inferno, Genevra. Vivendo na mesma casa com você, te vendo todos os dias, sabendo que eu fiz isso, sabendo que eu destruí qualquer chance que poderíamos ter tido antes mesmo de começarmos. Eu coloquei meu copo com as mãos trêmulas, tentando processar o que ele estava dizendo. Você está me dizendo que todo esse tempo, a distância, a frieza, foi porque você me queria demais? Estou te dizendo que sou um covarde. Ele disse categoricamente. Estou te dizendo que escolhi o medo em vez da honestidade, e isso quase te custou a vida hoje. Ele se ajoelhou na minha frente e a visão deste homem poderoso de joelhos foi tão chocante que eu não consegui encontrar palavras. Quando recebi o alerta de que você estava sendo seguida, ele disse, sua voz áspera. Quando ouvi aqueles tiros pelo telefone, percebi algo. Eu queimaria esta cidade inteira até as cinzas antes de deixar que algo acontecesse a você. Eu mataria cada Santoro, destruiria cada rival, queimaria cada ponte que construí se isso significasse mantê-la segura. Hélio, deixe-me terminar. Suas mãos cobriram as minhas, quentes e sólidas. Eu não quero um ativo estratégico, Geneva. Eu não quero uma égua reprodutora ou uma esposa troféu. Eu quero você. A mulher que me encara do outro lado da mesa de jantar quando é forçada a comparecer às minhas reuniões de negócios. A mulher que transformou a ala leste em uma galeria de arte por pura malícia. A mulher que tem mais coragem em seu dedinho do que a maioria dos meus homens em seus corpos inteiros. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, e eu não me incomodei em enxugá-las. Você tem um jeito estranho de mostrar isso, eu sei. Seu polegar traçou círculos no meu pulso. E eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo o que fiz. Mas, Genevra, me dê uma chance. Deixe-me provar que posso ser mais do que o bastardo frio com quem você se casou. Deixe-me mostrar que este casamento poderia ser real. Eu pensei nos últimos 3 meses. A solidão, a rejeição, a dor oca de viver com um homem que me tratava como mobília. Mas eu também pensei nas palavras de Bruno. Ele não é o homem que você pensa que ele é. Sobre a segurança triplicada, o rastreamento obsessivo dos meus movimentos, o medo na voz de Iliu quando eu fui atacada. Ações, não palavras. O que Lena tinha dito. Preste atenção ao que ele faz, não ao que ele diz. Eu preciso de garantias, eu disse finalmente e vi a esperança acender em seus olhos. Eu não serei mantida no escuro sobre seus negócios. Se eu sou um alvo porque sou sua esposa, então eu mereço saber o que estou enfrentando. Concordo. Eu quero ser sua parceira, não sua posse. Isso significa que eu tenho voz nas decisões que nos afetam a ambos. Concordo. E eu quero a verdade, Elio, sempre. Chega de proteção através de engano. Chega de mentiras, mesmo as gentis. Ele assentiu lentamente. Eu posso fazer isso com uma condição. O quê? Você me dá a mesma honestidade.
Suas mãos apertaram as minhas. Diga-me o que você precisa de mim. Diga-me quando estou falhando com você. Diga-me se ele engoliu em seco. Se você pode algum dia me perdoar por como isso começou. Eu estudei seu rosto, procurando por sinais de manipulação ou estratégia. Mas tudo o que ouvi foi vulnerabilidade nua. Um homem que acabara de me entregar o poder de destruí-lo. Eu ouvi algo mais naquele dia. Eu disse baixinho. Algo que você pode não se lembrar de ter dito. Sua testa franziu. O quê? Dário perguntou se você fingiria me querer em nossa noite de núpcias. E você disse que faria seu dever, nada mais. Hélio fechou os olhos, a dor marcando linhas ao redor de sua boca. Cristo Genevra, mas aqui está o que eu percebi. Eu libertei uma mão para segurar seu maxilar, sentindo a aspereza da barba do fim do dia. Você estava mentindo então também. Você estava mentindo para eles e para si mesmo. Porque aquela noite, quando você me tocou, não foi frio, não foi clínico. Você estava se segurando, tentando tanto não sentir nada que era quase doloroso de assistir. Seus olhos se abriram e eu vi minha própria percepção refletida ali. Eu estava aterrorizado de perder o controle. Ele admitiu roucamente. Que eu te mostrasse o quanto eu te queria e você usasse isso contra mim. Usasse como alavanca, como arma. Eu não estou interessado em armas, Hélio. Eu me inclinei para a frente até que nossas testas se tocassem. Estou interessada na verdade. E a verdade é que eu passei 3 meses tentando te odiar. Tentando me convencer de que a dor oca no meu peito era alívio, não solidão. Tentando fingir que eu não notava toda vez que você olhava para mim, quando você pensava que eu não estava olhando. Você notou. Ele respirou. Eu notei tudo. Eu me afastei o suficiente para encontrar seus olhos. Eu notei como você sempre se certificava de que meu vinho favorito estava estocado. Como a temperatura na minha ala estava sempre perfeita. Como você convenceu a casa de ópera a me dar aquela caixa particular, embora você afirmasse odiar ópera. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Eu realmente odeio ópera. E ainda assim você arranjou ingressos de temporada porque eu mencionei uma vez que sentia falta. Porque ver você feliz fazia o sofrimento valer a pena. Estávamos tão perto agora. Eu podia sentir a respiração dele nos meus lábios. Podia ver os flocos de prata em seus olhos cinzentos. Se fizermos isso, eu disse suavemente, se tentarmos fazer este casamento real, não há volta. Chega de alas separadas, chega de distância. Chega de distância. Ele concordou, começando agora. Ele me beijou então, e não foi nada como nossa noite de núpcias. Este beijo foi desesperado, faminto, 3 meses de desejo negado derramando nele. Suas mãos enquadraram meu rosto com uma reverência que me fez doer o coração. Seus lábios se movendo contra os meus, como se eu fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Eu o beijei de volta com igual fervor, meus dedos emaranhando em seu cabelo, puxando-o para mais perto. O cobertor caiu, esquecido enquanto ele me levantava do sofá, seus braços me envolvendo como se ele tivesse medo de que eu pudesse desaparecer. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, sua testa repousou contra a minha. Eu não mereço você, ele murmurou. Mas eu vou passar o resto da minha vida tentando. Bom, eu disse e quis dizer isso, porque eu não sou uma mulher fácil de amar. Hélio Vieira. Não, ele concordou, um sorriso real transformando seu rosto. Mas então eu também não sou um homem fácil de amar. Nós vamos resolver isso juntos, juntos. A palavra parecia uma promessa e uma revelação. Então, o que acontece agora? Eu perguntei com o Santoro. Sua expressão endureceu. O implacável chefe da máfia emergindo novamente. Agora, vamos mostrar a eles o que acontece quando alguém ameaça o que é meu. Mas primeiro sua mão encontrou a minha, dedos entrelaçados. Primeiro, eu vou passar a noite mostrando à minha esposa o quanto eu a quero,
o quanto eu sempre a quis. Calor me inundou com a promessa em sua voz. A noite inteira, ele confirmou. E todas as noites depois pelo resto de nossas vidas. A guerra com a família Santoro durou exatamente uma semana. 7 dias de violência que pintaram as ruas de Chicago de vermelho, de ataques e contra-ataques, de velhas alianças testadas e novas forjadas. Eu assisti tudo se desenrolar da casa segura, grudada em noticiários que cuidadosamente não mencionavam as verdadeiras razões por trás do súbito aumento da atividade de gangues. Hélio vinha até mim todas as noites, às vezes ensanguentado, sempre exausto. E eu aprendi um novo lado do meu marido. Limpa a garganta. O guerreiro que comandava homens com autoridade absoluta. O estrategista que pensava 10 jogadas à frente. O homem que faria qualquer coisa, sacrificaria qualquer um para proteger o que era dele. Dário tem alimentado informações ao Santoro. Ele me disse na quarta noite, sua voz sem emoção com traição enquanto eu limpava um corte em seus nós dos dedos, por meses. Foi assim que eles souberam sua rota do restaurante. Eu pausei. Pano embebido em antisséptico pairando sobre sua pele rachada. Seu primo. Meu primo. As palavras eram amargas. Bruno está cuidando disso. Eu não perguntei o que cuidar significava. Eu estava aprendendo que algumas perguntas eram melhor deixadas sem serem feitas. O que você fará com os Santoro? Eu perguntei em vez disso, retomando minha limpeza cuidadosa de suas feridas. O que eu deveria ter feito anos atrás? Sua mão livre segurou meu rosto, o polegar roçando-me e amassando o rosto. Eliminá-los como ameaça permanentemente. A antiga eu, a eu de antes do casamento, poderia ter ficado horrorizada. Mas eu tinha ouvido aqueles tiros, sentido o terror de ser caçada. Eu tinha visto o que a misericórdia lhe dava neste mundo. Mais violência, mais derramamento de sangue, mais chances para as pessoas que você ama serem feridas. Faça o que você precisa fazer, eu disse baixinho. Apenas volte para mim. Seus olhos suavizaram sempre. E ele o fez todas as noites, não importa o quão tarde. Às vezes ele me acordava com beijos gentis. Outras vezes, ele me encontrava já acordada, esperando. Nós fazíamos amor com uma urgência nascida do perigo e da recém-descoberta honestidade. E depois, ele me segurava perto, seu batimento cardíaco constante contra meu ouvido, e me contava coisas que ele nunca havia contado a ninguém. Sobre seu pai, que o havia criado na vida com mão de ferro e afeto ausente. Sobre a primeira vez que ele matou um homem aos 17 anos, como isso havia mudado algo fundamental dentro dele. Sobre a solidão do poder de estar cercado por pessoas, mas não ser confiado por ninguém. Até você, ele murmurava em meu cabelo. Eu confio em você, Genevra. E eu lhe contaria meus próprios segredos sobre a mãe que havia lentamente desaparecido, escolhendo pílulas em vez de lutar. Sobre meus sonhos de Florença, de estudar arte renascentista em museus, em vez de apenas ler sobre isso, sobre o medo de que eu me tornasse, como todas as outras esposas da máfia, oca e ornamental. Você nunca poderia ser oca, ele diria ferozmente. Você tem muito fogo. No 7º dia, Bruno chegou à casa segura com notícias. Está feito, chefe, ele disse, sua expressão sombria. Antônio Santoro e seus 2 filhos estão mortos. O resto da família está disperso ou jurando fidelidade. Eu observei o rosto de Hélio, procurando por culpa ou arrependimento. Não encontrei nenhum, apenas fria satisfação. E Dário, ele perguntou também cuidado. O olhar de Bruno piscou para mim brevemente. Deveríamos. Genevra sabe, ele o interrompeu. Ela sabe tudo. Algo como aprovação cruzou as feições marcadas de Bruno. Nesse caso, senhora Vieira, seu marido eliminou uma família criminosa inteira em menos de uma semana. As outras famílias estão percebendo. O nome Vieira carrega mais peso do que nunca. A que custo? Eu perguntei baixinho. 37 de seus homens mortos, Bruno relatou.
12 dos nossos feridos, 3 mortos. Poderia ter sido muito pior. 3 famílias estariam de luto esta noite por causa desta guerra. 3 mulheres seriam viúvas. Crianças cresceriam sem pais. O peso disso se assentou em meus ombros, pesado e inescapável. Eu quero conhecê-los, eu disse de repente. As famílias do nosso pessoal que morreu. Ambos os homens me olharam surpresos. Isso não é tipicamente feito, Bruno disse cuidadosamente. O chefe geralmente envia um pagamento generoso, organiza os funerais. Eu não perguntei o que era tipicamente feito. Eu interrompi. Eu pedi para conhecê-los. Hélio me estudou por um longo momento. Por quê? Porque 3 homens morreram me protegendo, protegendo a nós. O mínimo que posso fazer é olhar suas famílias nos olhos e agradecê-los. Poderia ser perigoso, ele disse. Alguns poderiam culpá-la, por eles deveriam me culpar. Eu encontrei o olhar dele firmemente. Eu era o alvo. Seus maridos, seus pais, eles morreram porque os Santoro queriam te machucar através de mim. Eu devo a eles mais do que dinheiro. Orgulho cintilou nos olhos de Hélio. Então iremos juntos. As visitas foram brutais, vendo o luto cru. As crianças jovens demais para entender por que o papai não voltava para casa. As viúvas tentando ser fortes enquanto seus mundos desmoronavam. Cada vez eu segurava suas mãos, deixava-as chorar em meu ombro. Prometia que o sacrifício de seus entes queridos não seria esquecido. Limpa a garganta. Hélio ficou ao meu lado durante tudo isso. Sua presença, uma âncora sólida. E eu vi algo mudar na maneira como seus homens olhavam para nós, para mim. Não apenas respeito pela esposa do chefe, mas lealdade genuína por uma mulher que honrava seus caídos. Você estava certa, ele o disse enquanto voltávamos para a casa segura após a última visita sobre conhecê-los. Eu sei, eu me inclinei contra ele, exausta emocionalmente. Se não fisicamente, mas isso não torna mais fácil. Nada que valha a pena fazer é fácil. Seus braços me envolveram segurando-me perto. Venha para casa comigo, Genevra. A ameaça está neutralizada. É seguro agora. Casa. A propriedade que havia parecido uma prisão por 3 meses. Mas com ele ao meu lado, talvez pudesse ser algo diferente. Com uma condição, eu disse, qualquer coisa. Chega de alas separadas, compartilhamos um quarto, uma vida. Chega de distância. Ele se afastou o suficiente para ver meu rosto. Esperança e calor misturados em sua expressão. Você quer se mudar para a Suite Master? Eu quero construir algo novo, eu corrigi. Não viver no seu espaço ou no meu. Nosso. O entendimento amanheceu. A ala sul. Ela tem estado fechada por anos, mas tem as melhores vistas, a maior privacidade. Então é lá que faremos nosso lar. Eu me levantei na ponta dos pés para beijá-lo. Limpa a garganta. Começando esta noite. A ala sul da propriedade Vieira era uma revelação. Enquanto o resto da casa era todo minimalismo moderno e mármore frio, essa seção havia sido preservada de uma era anterior. Molduras de coroa, pisos de madeira originais, uma lareira enorme no que se tornaria nosso quarto. A ala da minha avó, ele o explicou enquanto caminhávamos por quartos empoeirados. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai a manteve fechada depois disso. Disse que era muito doloroso entrar. Limpa a garganta. Eu podia ver por quê. Havia um calor aqui que o resto da casa não tinha. Evidência de uma mulher que havia feito deste lugar um lar em vez de apenas uma peça de exibição. Me conte sobre ela, eu disse, passando meus dedos sobre a lareira esculpida. Ela era a única coisa suave na vida do meu pai. Ele o disse baixinho. A única pessoa que conseguia fazê-lo sorrir. Quando ela morreu, ele se tornou mais duro, mais frio. Transformou-me no que ele pensava que um herdeiro Vieira deveria ser. O que ela pensaria de mim? Eu perguntei, expressando a pergunta que me estava incomodando. A mão de Hélio encontrou a minha quente e sólida. Ela te amaria.
Ela sempre disse que eu precisava de alguém forte o suficiente para me enfrentar, suave o suficiente para me lembrar que eu era humano. Eu não tenho certeza se sou tão suave assim. Você é suave onde importa. Sua mão livre pressionou sobre meu coração. Aqui dentro. Nas próximas 2 semanas, transformamos a ala sul. Empreiteiros trabalharam sem parar, preservando cuidadosamente o caráter original, enquanto adicionavam comodidade modernas. Eu escolhi móveis e obras de arte. Hélio cuidou das atualizações de segurança e tecnologia. Discutimos sobre cores de tinta, cedemos em tratamentos de janela, fizemos amor em panos empoeirados enquanto os trabalhadores estavam no almoço. Era doméstico e normal e totalmente estrangeiro para nós dois. E eu amei cada minuto disso. A cama chega amanhã, Hélio disse uma noite enquanto sentávamos no que se tornaria nosso quarto, bebendo vinho diretamente da garrafa como adolescentes. Já era tempo. Eu me inclinei contra ele, agradavelmente embriagada e completamente contente. Estou cansada do quarto de hóspedes. Eu sempre poderia te carregar para o meu quarto antigo, ele sugeriu, sua mão encontrando seu caminho debaixo da minha camisa. Longe demais. Eu me sentei no colo dele, sentindo-o endurecer imediatamente sob mim. Além disso, eu gosto daqui. Parece nosso. Tudo o que eu tenho é nosso agora. Ele murmurou contra meu pescoço. A propriedade, os negócios, o império, tudo isso. Eu me afastei para olhá-lo. Eu não quero seu império, Hélio. Eu sei. É por isso que estou te dando de qualquer forma. Suas mãos se estenderam pela minha cintura. Quando tivermos filhos, eles herdarão tudo. Mas se algo acontecer comigo antes disso, tudo vai para você. Nada vai acontecer com você. Você não sabe disso. Sua expressão ficou séria. Esta vida é perigosa. Sempre haverá alguém tentando pegar o que é nosso. Eu preciso saber que se eu cair, você estará protegida. Poderosa o suficiente para que ninguém ousasse tocar em você. O pensamento de perdê-lo fez meu peito apertar dolorosamente. Não fale assim, estou sendo prático. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Meu advogado está elaborando novos documentos. Tudo em meu nome se torna propriedade conjunta. Você terá acesso a todas as contas, todas as propriedades, todos os interesses comerciais. Alho, isso é inegociável, ele terminou. Você é minha esposa, Geneva, minha parceira. É hora de você ter o poder para igualar a posição. Eu não sabia o que dizer. No mundo da máfia, as esposas eram protegidas, mas sem poder. O fato de que Yu estava disposto a me dar controle real, acesso real, era sem precedentes. Obrigada, eu sussurrei finalmente. Não me agradeça pelo que deveria ter sido seu desde o começo. Ele me beijou suavemente. Agora, sobre aquela cama estar longe demais, nós fizemos amor ali no chão do nosso quarto inacabado, cercados por latas de tinta e detritos de construção, e foi perfeito. Depois, envolvida em seus braços com a luz da lua entrando pelas janelas sem cortinas, eu senti algo que eu nunca esperava sentir neste casamento. Felicidade. Felicidade real, genuína, aterrorizante. Estou me apaixonando por você, eu disse na escuridão, as palavras escapando antes que eu pudesse detê-las. Hélio ficou completamente imóvel. Então seus braços apertaram ao meu redor e eu o senti pressionar um beijo em meu cabelo. Eu me apaixonei por você no dia em que te conheci, ele admitiu. Eu só tenho sido covarde demais para dizer isso. Meu coração parecia grande demais para o meu peito. Diga agora, eu te amo, Genevra Vieira. Sua voz estava rouca de emoção. Eu amo sua força, seu fogo, sua recusa em ser o que qualquer um espera. Eu amo que você me faz querer ser melhor, embora eu provavelmente sempre serei um bastardo. Eu me virei em seus braços para encará-lo. Eu te amo também, embora você seja definitivamente um bastardo. Ele riu, o som puro e alegre. Nós somos um belo par. O melhor par, eu corrigi, beijando-o novamente.
Estávamos errados, é claro. A guerra com o Santoro tinha acabado, mas nossos testes estavam apenas começando. Porque em nosso mundo, a felicidade era sempre temporária e o perigo estava sempre esperando nas sombras. 2 meses depois, acordei com a cabeça no vaso sanitário novamente. Geneva, a voz de Ilio veio do quarto, preocupada. Essa é a terceira manhã esta semana. Eu enxaguei minha boca, joguei água fria no meu rosto e olhei para meu reflexo no espelho. Pele pálida, olheiras sob meus olhos e uma suspeita que vinha crescendo na última semana. Quando foi minha última menstruação? 6 semanas atrás? 7. Estou bem, eu respondi, embora minhas mãos estivessem tremendo enquanto eu segurava a bancada de mármore. Apenas algo que eu comi. Hélio apareceu na porta, já vestido para o dia com calças cinza chumbo e uma camisa branca, mangas arregaçadas para revelar seus antebraços. Você disse isso ontem, e ainda é verdade. Ele me estudou com aqueles olhos cinzentos perspicazes. Você é uma péssima mentirosa, amore. O carinho que ele havia começado a usar regularmente nas últimas semanas fez meu coração apertar. Tínhamos sido tão felizes ultimamente, nos estabelecendo em nossa nova vida juntos. A ala sul estava finalmente pronta, nosso santuário particular dentro da propriedade maior. Fazíamos refeições juntos, adormecíamos emaranhados um no outro, acordávamos com beijos matinais lentos. Eu não queria que nada perturbasse aquela felicidade frágil, especialmente quando eu ainda não tinha certeza. Tenho uma reunião com a diretoria da caridade esta tarde, eu disse, mudando de assunto. O evento beneficente do próximo mês é Genevra. Ele se aproximou de mim, levantando meu queixo. O que há de errado? E porque eu havia prometido a ele honestidade, sempre honestidade, eu disse. Eu acho que posso estar grávida. As palavras pairaram no ar entre nós. O rosto de Hélio ficou completamente em branco. Seu corpo ficou muito imóvel. Por um longo momento, ele não disse nada, e meu coração afundou. Isso era demais, muito cedo. Nós só tínhamos estado verdadeiramente juntos por 2 meses. Ainda estávamos nos conhecendo, ainda construindo. Grávida, ele repetiu suavemente. Sua mão se moveu do meu queixo para o meu estômago, pressionando suavemente contra o plano. Nosso bebê. Talvez eu cautelosa. Eu não fiz um teste ainda. Eu poderia estar apenas doente. Faça um. Sua voz estava rouca. Agora, Hélio, por favor, Genevra. Eu preciso saber. Havia algo em sua expressão, uma vulnerabilidade limpa à garganta que eu raramente havia visto, que me fez assentir. Ok. Bruno foi despachado para adquirir vários testes de gravidez diferentes. Ele retornou dentro de 1 hora, seu rosto cuidadosamente neutro, enquanto ele me entregava a sacola discreta. Eu me tranquei no banheiro enquanto Hélio andava pelo quarto. 3 testes, todas marcas diferentes. Eu os alinhei no balcão e esperei o tempo necessário, meu coração batendo contra minhas costelas. 3 testes, 3 resultados positivos. Eu abri a porta para encontrar Hélio congelado no meio do passo. Nossos olhos se encontraram e eu assenti uma vez. Estou grávida. Ele atravessou a sala em 2 passos, me levantando do chão e me girando em um círculo. Sua risada era pura alegria, desinibida de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Estamos tendo um bebê, ele disse, me colocando suavemente, reverentemente. Cristo, Genevra, nós vamos ser pais. Alívio me inundou. Você está feliz? Feliz? Ele segurou meu rosto, seus olhos brilhantes. Estou aterrorizado e extasiado e completamente despreparado. Mas sim, amor, estou feliz. Não contamos a mais ninguém, mantendo a notícia para nós mesmos nas primeiras semanas preciosas. Hélio tornou-se impossivelmente protetor, pairando sempre que eu me levantava muito rapidamente. A segurança dobrou, depois triplicou. Minha dieta foi examinada por uma nutricionista que ele contratou. Dr. César, o médico da família,
Começou a fazer visitas domiciliares, fracamente. Você vai me enlouquecer, eu disse a ele uma noite enquanto ele insistia para eu levantar meus pés. Estou te mantendo segura, ele retrucou. Ambos vocês, mas o mundo fora de nossa bolha feliz estava mudando. Bruno veio até nós 3 semanas depois que soubemos da gravidez, sua expressão sombria. Temos um problema, ele disse, colocando uma pasta na mesa de ilho. Marcos Vatital está fazendo movimentos. Eu conhecia esse nome. Vitali chefiava uma das famílias menores, sempre ambicioso, sempre faminto por mais poder. Ele havia estado em nosso casamento, todos sorrisos e falsos parabéns. Que tipo de movimentos? Hélio perguntou, seu braço apertando ao meu redor, onde eu estava sentada na beirada de sua mesa. Ele tem se reunido com as outras famílias, sugerindo que você ficou suave. O olhar de Bruno piscou para mim apologeticamente. Esse casamento te deixou fraca. Deixe-me adivinhar, Hélio disse secamente. Ele está oferecendo para intervir e fornecer a forte liderança que Chicago precisa essencialmente. Bruno tirou fotos. Ele também tem cortejado alguns de seus caras de nível inferior, oferecendo melhores negócios, mais território. Eu estudei as fotografias, vendo homens que eu reconhecia de funções da propriedade. Alguém o aceitou? Ainda não. A expressão de Bruno escureceu, mas ele é persistente e está jogando com velhos ressentimentos. Os caras que pensam que você tem negligenciado os negócios para o teatro. A acusação picou, mesmo de segunda mão. A mão de Hélio encontrou a minha, apertando suavemente. Eles estão errados, ele disse baixinho. O negócio nunca esteve mais forte, os lucros estão em alta, os territórios estão seguros, nossas alianças são sólidas. Eu sei disso, chefe, você sabe disso. Mas Vitali é bom em sussurros e insinuações. Bruno hesitou. Há algo mais. Diga-me, ele sabe sobre o bebê. Gelo inundou minhas veias. Como? Ainda não temos certeza. Poderia ser alguém da equipe. Poderia ser que ele tenha um informante no escritório do Dr. César, mas ele tem feito barulho sobre o herdeiro Vieira. Sobre como seria conveniente se algo acontecesse com você antes que a criança nascesse. O rosto de Hélio ficou absolutamente frio. Ele ameaçou minha esposa e filho. Ele é muito inteligente para fazer ameaças diretas, Bruno corrigiu. Mas a implicação é clara. Eu observei meu marido se transformar diante dos meus olhos. O homem amoroso e protetor com quem eu tinha acordado se tornou o implacável lorde do crime que comandava o medo pela cidade. Seus olhos se tornaram aço, sua expressão esculpida no gelo. Chame uma reunião, ele disse baixinho. Todos os chefes de família amanhã à noite e certifique-se de que Vitali saiba que ele é esperado. Depois que Bruno saiu, Elio me puxou para seus braços, seu controle fraturando ligeiramente. Eu não vou deixar que ele te machuque, ele prometeu contra meu cabelo. Eu não vou deixar que ninguém machuque você ou o nosso bebê. Eu sei, eu o segurei firmemente. Mas, Alio, você precisa ser inteligente sobre isso. Vitali está te provocando, tentando fazer você reagir exageradamente. Não há reação exagerada quando alguém ameaça minha família. Então seja estratégica, eu instei. Não dê a ele o que ele quer. Mostre a todos que você não é fraca, que o casamento não te tornou vulnerável. Mostre a eles que você é mais forte do que nunca. Ele se afastou para me olhar, algo como admiração em sua expressão. Limpa a garganta. Como você ficou tão sábia? Eu me casei com um lorde do crime, eu disse secamente. Eu aprendi a pensar como um. A reunião das famílias foi realizada em uma das propriedades de Ilio no centro, uma cobertura que servia como terreno neutro para negócios interfamiliares. Eu não deveria comparecer. Mulheres nunca compareciam a essas reuniões. Mas eu insisti. Se eles pensam que você é fraca por minha causa, eu argumentei, então eles precisam ver que eu não sou uma fraqueza. Eu sou um ativo. Hélio hesitou, claramente dividido entre me proteger e reconhecer a sabedoria política da minha presença.
Você fica ao meu lado, ele finalmente concordou. E você me deixa lidar com Vitali. Claro, eu o beijei suavemente. Estou lá apenas para parecer intimidante. Sua risada era tensa. Você naquele vestido definitivamente os intimidará. Limpa a garganta. Eu tinha escolhido minha roupa cuidadosamente. Um vestido preto justo que era elegantemente modesto, mas inegavelmente caro. O colar de rubi da minha avó. Meu cabelo em um coque elegante. Eu parecia em tudo a esposa da máfia. Poderosa e intocável. Os outros chefes de família já estavam reunidos quando chegamos. 5 homens de idades variadas, todos perigosos à sua maneira. Todos observando com olhos calculistas, enquanto Hélio e eu entramos juntos. Marcos Vitali era mais jovem do que eu esperava, na casa dos 40, com fios prateados em seu cabelo escuro, bonito de uma forma polida, terno caro, sorriso ensaiado. Ele se levantou quando nos aproximamos, estendendo a mão para Hélio. Vieira, bom de você ter convocado esta reunião. E senhora Vieira, seus olhos percorreram-me com interesse não disfarçado, parecendo radiante como sempre. A vida de casada lhe cai bem. Cai, eu respondi friamente, permitindo que minha mão repousasse protetoramente sobre meu estômago ainda plano. O gesto foi deliberado, declarando minha gravidez publicamente. Eu vi o cálculo nos olhos de Vitali, a avaliação rápida e a dispensa. Ele pensou que eu era uma fraqueza, uma distração. Ele não tinha ideia. Hélio me guiou para a cabeceira da mesa, sentando-me à sua direita antes de se dirigir à sala. Cavalheiros, obrigado por virem. Chegou ao meu conhecimento que há preocupações sobre a direção das operações Vieira. Achei melhor abordá-las diretamente. Nenhuma preocupação da minha parte, disse Giovanni Russo, o mais velho dos chefes de família. Seus números falam por si, assim como os meus, acrescentou Léo Carbone. As novas rotas de distribuição que você estabeleceu foram muito lucrativas. Vitali sorriu finamente. Claro, o lado dos negócios é forte. Hélio sempre foi bom com números. Minha preocupação é mais filosófica. A voz de Hélio estava perigosamente suave. Ilumine-nos. Esta vida requer certas qualidades. Vital disse, recostando-se em sua cadeira. Crueldade, foco, a vontade de colocar os negócios antes dos laços pessoais. Seu olhar deslizou para mim. Alguns podem se preocupar que a felicidade doméstica possa amortecer essas qualidades. Alguns podem. Hélio concordou. Você está preocupado, Marcos? O uso de seu primeiro nome, abandonando o sobrenome respeitoso, foi um insulto calculado. Eu vi o maxilar de Vitali se apertar. Estou preocupado por todos nós, ele disse suavemente. Quando uma família mostra fraqueza, todos nos tornamos vulneráveis. Fraqueza. A risada de Hélio foi fria. Deixe-me dizer o que eu vejo quando olho para o meu casamento, Marcos. Eu vejo uma mulher que me tornou mais estratégico, mais focado, mais perigoso do que eu jamais fui sozinho. Eu vejo alguém que entende esta vida melhor do que a maioria dos homens nascidos nela. Eu vejo a futura mãe do meu herdeiro que herdará um império 2 vezes maior do que o que eu herdei. Ele se levantou, sua presença preenchendo a sala. Você quer falar sobre fraqueza? Vamos falar sobre você. Você tem perdido território no último ano. Seus homens pulam do navio porque você governa pelo medo, em vez da lealdade. Você está tão desesperado por poder que recorreu a fazer ameaças veladas contra uma mulher grávida. O rosto de Vitali corou. Eu nunca. Você fez. A voz de Hélio cortou o protesto, e todos nesta mesa sabem disso. A questão é, o que eu devo fazer sobre isso? A sala ficou mortalmente silenciosa. Eu podia sentir a tensão. Cada homem esperando para ver como isso se desenrolaria. Você tem 2 escolhas, Marcos, Hélio continuou. Você pode se desculpar com minha esposa, jurar lealdade à família Vieira e aceitar uma redução significativa em seu território como penitência, ou você pode recusar
E nós resolveremos isso à moda antiga. O desafio à moda antiga. Sangue. Os olhos de Vitali correram pela mesa procurando apoio. Não encontraram nenhum. Quaisquer aliados que ele tinha cortejado claramente decidiram que Hélio era a aposta mais segura. Eu não quis desrespeitar a Xaviera. Ele disse finalmente, as palavras claramente custando-lhe. Ou a seu filho. Isso não foi um pedido de desculpas. As mãos de Vitali se cerraram na mesa. Peço desculpas por qualquer mal-entendido sobre minhas intenções. Melhor. Elio sentou-se novamente, sua mão encontrando a minha debaixo da mesa. Bruno entrará em contato com você amanhã sobre os ajustes de território. Esta reunião está encerrada. Eu deveria saber que era muito fácil. Deveria ter reconhecido que um homem como Marcos Vitali não aceitaria a humilhação deitar-se. 2 semanas após a reunião, eu estava grávida de 6 meses e começando a mostrar. Hélio havia se tornado impossivelmente protetor, mal me deixando fora de sua vista. Mas eu tinha um evento de caridade para participar, um evento beneficente que eu vinha planejando por meses, e eu me recusei a deixar o medo me manter trancada. Eu terei 10 guardas, eu o garanti naquela manhã. Bruno está me dirigindo pessoalmente. É o museu, Hélio, não uma zona de guerra. Em todo lugar é uma zona de guerra, ele murmurou, ajustando meu colar com dedos gentis. Mas você está certa. Eu não posso te manter prisioneira. Você poderia tentar, eu provoquei, levantando-me na ponta dos pés para beijá-lo. Mas eu faria da sua vida um inferno. Você já faz, amore. Mas ele estava sorrindo. Me ligue quando chegar lá e quando estiver saindo e a cada hora entre um e outro. O evento beneficente foi lindo. O museu transformado com flores e luzes de corda. Eu circulei entre a elite de Chicago, muitos dos quais finalmente haviam me aceitado como esposa de Io. Conversando sobre arte e causas de caridade enquanto minha equipe de segurança mantinha um perímetro discreto. Eu estava no meio de discutir um novo programa de bolsas quando Bruno apareceu ao meu lado, seu rosto pálido. Senhora Vieira, precisamos sair agora. A urgência em sua voz fez meu coração pular. O que há de errado? O chefe. Houve um incidente. O mundo inclinou. Que tipo de incidente? Não aqui. A mão de Bruno já estava em meu cotovelo, guiando-me para a saída. Eu explicarei no carro. A viagem de volta à propriedade foi a mais longa da minha vida. A explicação de Bruno foi tour clínica, mas as palavras pintaram um quadro horrível. Vitali não havia aceitado sua derrota. Ele vinha planejando algo maior, algo que eliminaria Hélio e permitiria que ele absorvesse o território Vieira. Ele havia arranjado uma reunião sob o pretexto de discutir as transferências de território. Então emboscou Hélio com uma dúzia de homens armados. Quão ruim, eu perguntei, minhas mãos abraçando protetoramente minha barriga. Ele está vivo, Bruno disse, o que não era uma resposta. Dr. César está com ele agora. A propriedade estava em caos quando chegamos, homens armados por toda parte, a equipe pálida e assustada. Eu corri pela casa o máximo que uma mulher grávida de 6 meses podia correr, seguindo o som de vozes urgentes para nosso quarto. Hélio estava deitado em nossa cama, sua camisa cortada, Dr. César trabalhando freneticamente em uma ferida em seu ombro. Havia tanto sangue encharcando os lençóis, manchando as mãos do médico. Hélio, seu nome saiu como um soluço. Seus olhos se abriram, encontrando os meus. Geneva, você deveria estar no evento beneficente. Você deveria não levar um tiro. Eu retruquei, movendo-me para o lado dele. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu pegava as dele, pegajosas de sangue. O que aconteceu? Vitali. O nome era uma maldição. Bastardo tinha 12 homens esperando. Eu só tinha 4. Onde ele está agora? Eu perguntei, olhando para Bruno. Limpa a garganta. No vento, Bruno respondeu sombriamente. Mas estamos caçando-o. Dr. César levantou os olhos. Senhora Vieira, eu preciso de espaço para trabalhar. Eu não vou deixá-lo. Geneva.
Hélio tentou se sentar. Fez uma careta. O bebê está bem, eu interrompi. Mas você não está. Quão grave é, doutor? A bala passou limpa, Dr. Kaiser disse, retornando ao seu trabalho. Errou as artérias principais. Ele precisará de repouso e antibióticos, mas ele vai se recuperar. Alívio fez meus joelhos fraquejarem. Graças a Deus. Não a Deus, Hélio disse, sua voz tensa, mas firme. Bruno. Ele dirigiu como um louco para me trazer aqui. Nas horas seguintes, a história completa emergiu. A emboscada de Vitali tinha sido cuidadosamente planejada, mas ele subestimou o instinto de sobrevivência de Hélio e a habilidade de Bruno. Eles lutaram para sair, mas Elio havia levado uma bala no processo. Agora, Vitali estava desaparecido junto com seus associados mais próximos. Cada contato, cada casa segura, cada fachada de negócio, tudo abandonado. Ele está fugindo, Bruno relatou naquela noite enquanto Hélio dormia inquieto, drogado com analgésicos. Mas ele não pode ir longe. Nós divulgamos a notícia. Cada família, cada associado. Marcos Vitali é um homem morto andando. Eu sentei ao lado da cama de Io, segurando sua mão, observando seu peito subir e descer. O medo que eu havia sentido, vendo-o ensanguentado e ferido, havia cristalizado em algo mais duro, algo frio. Eu quero ajudar a encontrá-lo, eu disse baixinho. Bruno me olhou bruscamente. Senhora Vieira, eu não vou ficar aqui esperando enquanto aquele bastardo está lá fora planejando seu próximo ataque. Eu encontrei o olhar dele firmemente. Hélio está vulnerável agora. Alguém precisa comandar as coisas enquanto ele se recupera. Com todo o respeito, você está grávida de 6 meses. Com todo o respeito, eu também sou a esposa do chefe desta família, o que significa que eu tenho autoridade. Eu me levantei, movendo-me para a janela. Convoque uma reunião dos tenentes amanhã de manhã. É hora de eles aprenderem que tipo de mulher Hélio casou. Eu vi dúvida nos olhos de Bruno, mas também algo como respeito. Eu farei as ligações. A reunião foi realizada no escritório de Hélio. 10 de seus homens mais confiáveis reunidos ao redor da mesa de conferência. Eles pareciam céticos quando eu entrei, esta mulher grávida presumindo dar-lhes ordens. Cavalheiros, eu comecei, de pé na cabeceira da mesa onde Elio geralmente sentava. Como sabem, meu marido está se recuperando de uma tentativa de assassinato. Até que ele esteja de volta aos seus pés, eu estarei coordenando nossa resposta ao ataque de Marcos Vitali. Com todo o respeito, Sr. Vieira, um deles começou. Eu pensei que o nome dele era Tony. Este é um negócio de homens. Este é um negócio de família. Eu corrigi. E eu sou família. Agora, Bruno, me mostre o que sabemos sobre o paradeiro de Vitali. Durante a próxima hora, eu absorvi tudo o que eles me disseram. Associados conhecidos de Vitali, suas propriedades, seus padrões de comportamento. Eu fiz perguntas, investiguei por fraquezas, e lentamente eu vi seu ceticismo se transformar em respeito relutante. Ele tem uma irmã, eu disse finalmente. Solteira, mora sozinha em Lincoln Park. Ele a contatou? Temos pessoas observando a casa dela. Bruno confirmou. Nenhuma atividade. Ele não irá lá ele mesmo, eu raciocinei. Muito óbvio. Mas ele pode enviar uma mensagem, um mensageiro, alguém em quem ela confiaria. Eu olhei para Tony. Você cresceu naquela vizinhança. Em quem ela confiaria? Seus olhos se arregalaram. No padre dela, Padre Donovan, na St. Mary's. Coloque alguém na igreja, eu ordenei. Vigilância discreta. Se uma mensagem vier através do padre, saberemos. Bruno assentiu aprovadoramente. Bom pensamento, eu estava certa. 2 dias depois, uma de nossas pessoas avistou a irmã de Vitali recebendo um telefonema na igreja, então imediatamente saindo com uma mala arrumada. Nós a seguimos para uma pequena cabana 2 horas ao norte da cidade. E lá encontramos Marcos Vitali, escondido como o covarde que ele era.
Hélio estava se recuperando quando Bruno e os outros trouxeram Vitali de volta, amarrado e ensanguentado. Eu estava no escritório revisando protocolos de segurança quando eles chegaram. Senhora Vieira, Bruno disse, nós o temos. O que você gostaria que fizéssemos? Era um teste. Eu percebi que eles estavam testando se eu tinha a coragem para fazer o que precisava ser feito. Eu olhei para Vitali, para o homem que tentou matar meu marido, que ameaçou meu filho ainda não nascido. E eu não senti nada além de um propósito frio. Coloque-o na adega, eu disse calmamente. Mantenha-o seguro. Limpa-lhe a garganta. Eu direi ao meu marido que ele está aqui. Hélio estava sentado quando entrei em nosso quarto. Sua cor melhor, embora ele ainda se movesse cuidadosamente. Você tem estado ocupada, ele observou, gesticulando para o relatório espalhado pela cama. Alguém tinha que estar. Eu sentei ao lado dele cuidadosamente. Nós encontramos Vitali. Seus olhos se aguçaram. Onde? Eu contei a ele tudo. Como eu havia comandado a organização em sua ausência. Como eu havia desvendado o esconderijo de Vitali. Como os homens agora me olhavam com respeito em vez de desprezo. Você fez isso, ele disse maravilhado. Você o encontrou. Você limpa a garganta, comandou meus homens. Você, Cristo, Geneva, você foi magnífica. Eu estava aterrorizada, eu admiti, mas também zangada. Ele tentou te tirar de mim, do nosso bebê. Eu não podia permitir isso. Hélio segurou meu rosto, seu toque reverente. O que você quer fazer com ele? Era minha escolha, eu percebi. Meu marido estava me dando o poder de decidir o destino de Marcos Vitali. Eu quero que você cuide disso, eu disse finalmente. Mas eu quero estar lá quando você o fizer. Eu quero que ele veja que a mulher que ele desprezou, a fraqueza que ele pensou que poderia explorar, foi quem o encontrou. Orgulho brilhou nos olhos de Iô. Amanhã à noite, quando eu estiver mais forte naquela noite, enquanto estávamos juntos na escuridão, a mão de Iô repousando em minha barriga inchada, eu senti nosso bebê chutar pela primeira vez. Movimentos fortes, insistentes que nos fizeram rir de admiração. Ela é uma lutadora, Hélio murmurou como a mãe dela. Ou ele é, eu retruquei, como o pai dele. De qualquer forma, nosso filho conhecerá a força. Seus lábios encontraram os meus na escuridão e amor e família. Na noite seguinte, eu fiquei ao lado de Hélio na adega, enquanto Marcos Vitali ajoelhava-se diante de nós, desafiador mesmo na derrota. Você cometeu um erro, Hélio disse baixinho. Você pensou que minha esposa era minha fraqueza. Mas ela é minha força, Vitali. Ela é a razão pela qual eu sobrevivo, a razão pela qual eu luto, a razão pela qual eu construo em vez de apenas destruir. Ela é apenas uma mulher, Vitali cuspiu. Não. Eu dei um passo à frente. Minha mão repousando protetoramente sobre minha barriga. Eu sou a mulher que te encontrou. A mulher que comandou os homens que você pensou que te seguiriam. A mulher carregando a próxima geração do poder Vieira. Eu olhei para Hélio. Eu já vi o suficiente. Faça o que precisa ser feito. Saímos da adega juntos. O braço de Hélio em minha cintura, deixando Bruno lidar com o resto. Eu não precisava assistir. Não precisava saber os detalhes. Eu só precisava saber que a ameaça havia sido eliminada, que minha família estava segura. 3 meses depois, entrei em trabalho de parto em uma noite de dezembro nevada. E Leo estava ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, orientando minha respiração, parecendo mais aterrorizado do que eu jamais limpa a garganta, o havia visto enfrentar inimigos. Você está se saindo tão bem, amore, ele murmurou, enxugando o suor da minha testa. Tão forte. Fácil para você dizer. Eu ofeguei entre as contrações. Você não é o único. A dor cortou minhas palavras e eu me esforcei seguindo as instruções do Dr. Caesar. Empurre, respire, empurre novamente.
E então, finalmente, um choro, forte e furioso e perfeito. É uma menina, Dr. Caesar anunciou, colocando nossa filha em meu peito. Ela era linda, cabelo escuro como o de Hélio. E quando ela abriu os olhos, eu vi que eles eram do mesmo cinza tempestuoso do pai dela. 10 dedos perfeitos, 10 dedinhos perfeitos e pulmões que claramente já estavam saudáveis pela maneira como ela estava gritando. Olá, pequena, eu sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Nós estávamos esperando por você. A mão de Hélio foi gentil na cabeça de nossa filha. Seus próprios olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Limpa a garganta. Ela é perfeita. Vocês dois são perfeitos. Como devemos chamá-la? Eu perguntei olhando para ele. Limpa a garganta. Helena, ele disse imediatamente, em homenagem à minha avó, a mulher que me ensinou que força e suavidade podiam coexistir. Helena Vieira, eu testei o nome. Eu amo. Nossa filha, aparentemente satisfeita com seu nome, parou de chorar e piscou para nós com aqueles olhos cinzentos sérios. Ela já está nos julgando, eu disse, rindo através das minhas lágrimas. Garota inteligente, Hélio murmurou, inclinando-se para me beijar suavemente. Puxou a mãe. Mais tarde, quando Helena estava dormindo em meus braços, e Hélio sentou-se ao nosso lado na cama do hospital, com o braço em volta dos meus ombros, eu pensei em tudo o que nos havia trazido até aqui. A rejeição que eu havia ouvido antes do nosso casamento. O ataque que nos forçou a ficar juntos. As revelações dos medos de Hélio e da minha própria força. A guerra com Vitali que nos testou a ambos. E finalmente isso, nossa filha. A manifestação física de tudo o que construímos juntos. Você se lembra do que disse no dia em que nos casamos? Eu perguntei baixinho. Que você não me queria. Que eu era apenas estratégica. O braço de Hélio apertou ao meu redor. Minha maior mentira e meu maior arrependimento. Meu também, eu admiti porque eu acreditei em você. Eu acreditei que eu não era querida, não era valorizada. E agora sua voz era suave. Eu olhei para nossa filha dormindo. Então para meu marido. Agora eu sei a verdade. Você não me rejeitou porque você não me queria. Você me rejeitou porque me queria demais. Porque eu te aterrorizei. Você ainda faz. Ele admitiu. O poder que você tem sobre mim, as coisas que eu faço para te manter segura, é aterrorizante. Bom, eu o beijei suavemente porque você me aterroriza também. Esta vida, este amor, esta família que construímos é mais do que eu jamais sonhei ser possível. Helena se mexeu em meus braços, fazendo pequenos sons de fungar, e nós dois olhamos para ela com expressões de admiração. Ela nos salvou, você sabe, Hélio disse baixinho. Ou você fez, carregando-a, me dando uma razão para ser melhor do que eu era. Nós nos salvamos, eu corrigi. É isso que a família faz. E enquanto eu estava sentada ali, minha filha em meus braços, meu marido ao meu lado, eu percebi algo. Eu havia passado toda a minha vida me preparando para escapar do mundo da máfia. Mas eu nunca havia percebido que às vezes a maior liberdade não vem de fugir, mas de encontrar seu lugar dentro do caos. De encontrar a pessoa que vê sua força e não a teme, que valoriza sua voz e não a silencia, que te ama não apesar do seu fogo, mas por causa dele. Eu havia me casado com um monstro, ou assim eu pensei, mas eu descobri que monstros eram apenas homens que nunca haviam recebido uma razão para serem humanos. Limpa a garganta. E eu dei a Hélio essa razão, assim como ele me deu a minha.